Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui então na nossa segunda aula de modelagem de sistemas e a gente vai conversar um pouquinho a respeito da OML, né, e vamos compreender um pouquinho mais a respeito de alguns requisitos aí da engenharia de requisitos. Então vamos lá, né, pessoal? Então a OML, ela significa Unified Modeling Language, né? Ela é a especificação mais conhecida do grupo OMG, que é o Object Management Group, né? E ela é a norma da indústria de TI para a gente poder descrever graficamente um software. Então, pessoal, utilizando a OML a gente faz a descrição de softwares, né, no momento em que a gente está fazendo a análise e o projeto deles, mas a OML ela não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem, né, de notação. Então, ela é uma notação, utilizando a OML, a gente escreve notações para poder demonstrar o que aquele software que a gente está planejando, né, está elaborando, pretende realizar. Então, utilizando a OML, a gente cria, então, notação para sistemas orientados a objetos, né? Então, aí vocês poderiam me perguntar já, professor, mas então se a gente fizer a modelagem, né, a análise de um sistema utilizando o ML, a gente não poderia desenvolver esse sistema de uma forma estruturada, por exemplo? Poderia. Só que a UML, por ela já ter essa visão voltada para a orientação a objetos, né, então se a gente for desenvolver um sistema orientado a objetos, ele vai ser bem mais fácil de ser desenvolvido do que propriamente um projeto estruturado. Então é possível a gente fazer sim, a gente não pode afirmar que é impossível a gente criar um sistema estruturado com base em UML, mas com certeza é um trabalho que vai ser maior. Pessoal, a UML ela não é uma linguagem de programação, né? Ela não é uma linguagem de programação, ela não é uma metodologia de desenvolvimento, ela é uma linguagem de notação, né? Notação para a gente poder desenvolver os sistemas, ok? Então ela vai ser uma notação que vai ser feita no momento da análise e com base nessa notação vai ser feito então o desenvolvimento de um sistema, de uma solução. Ela tem como objetivo, né, proporcionar para arquitetos de sistemas, engenheiros de software, os desenvolvedores, um conjunto de ferramentas para que seja feita análise, projeto e implementação de sistemas, bem como também para modelagem de processos, né? Então, utilizando a OML, a gente consegue também fazer a modelagem de processos, apesar de que para processos a gente tem também uma outra linguagem de notação, né, que seria o BPMN, mas a gente também pode fazer a notação de processos utilizando o ML. E como que é recomendado, pessoal, a gente utilizar o ML? Ela pode ser utilizada aí como uma espécie de apoio, né, para aquelas fases de apoio, para aquelas fases de análise, né, no projeto, e a implementação depois, os documentos que vão ser gerados ali daquelas fases de análise e projeto, elas vão ser utilizadas para poder guiar a implementação da solução. Então, quando a gente utilizou a OML, a gente, ao invés de já colocar a mão direto no código, já começar o desenvolvimento da solução, a gente pensa um pouquinho na solução antes de estar colocando a mão e estar fazendo a codificação. E o que isso acarreta? Isso acarreta em um custo de projeto, né, mais baixo. Então, se a gente já começa a colocar a mão no código, já começa a desenvolver, e depois a gente percebe lá na frente que algo ficou faltando, que algo foi implementado errado, então o custo para poder fazer essa correção, ele vai ser muito maior do que se esse problema ele tivesse sido detectado ali na fase de análise, né? Então, por isso que é importante a gente realizar a análise antes de já começar a colocar a mão e desenvolver o código. Né? Então, ela ajuda também na questão da comunicação entre a equipe de desenvolvimento, né, e até com os próprios clientes mesmo. Então, ali o arquiteto de software, o arquiteto de soluções, o engenheiro, né, da solução, eles vão ter ali uma forma mais facilitada de conversar ali com a equipe de projeto. Os próprios casos de uso, eles são adequados para serem apresentados para os clientes, né, para eles poderem entender ali como é que vai funcionar a especificação ali daquelas funcionalidades que o sistema vai obedecer. Né? Então, assim, ela facilita, a gente pode dizer ali no geral, a comunicação entre o time de desenvolvimento, entre clientes, ela ajuda muito nesse ponto.
E ela ajuda, como eu disse para vocês lá atrás, né, na prevenção de inconsistências e omissões. Ou seja, se por acaso a gente verificar que algo está faltando, se a gente ainda estiver na fase de análise, né, a correção disso vai ser algo que vai ser bem menos custoso do que seria se a gente já tivesse desenvolvido. E ela é compatível com projetos de qualquer porte, então a gente pode utilizar o ML para desenvolver tanto projetos de pequeno porte, como um aplicativo celular simples, ou fazer projetos de grande porte mesmo, corporativos. Então ela consegue comportar esses projetos de quaisquer tamanhos mesmo, né? E como é que a UML surgiu, pessoal? Bom, a UML, existem então os criadores dela, né? Um deles é o sueco, né, que é o Ivar Jacobson, ele é um cientista da computação, e mais dois americanos, né, que é o Grady Book e o James Rumbaugh. Né? Então, o primeiro ele é engenheiro de software e o segundo ele é um cientista da computação. Né? E dali teve o início, no momento em que eles se uniram, né, para poder elaborar essa linguagem de modelagem, né, foi de onde veio o surgimento da UML, né, que foi oficialmente lançado ali em 1996. E aí, pessoal, a UML ela é uma linguagem que ela é baseada em diagramas. Né? Então a gente tem diversos tipos de diagramas dentro dela. Então, desde que ela começou a ser desenvolvida até os dias atuais, então foram acrescentados alguns diagramas, né? Teve modificações em alguns outros diagramas, né? E a gente consegue classificar esses diagramas de três formas. Né? Então, são essas três classificações que a gente tem dos diagramas da UML. Então, eles podem ser estruturais, né? Diagramas estruturais eles vão descrever a estrutura do sistema. Né? Então, a gente tem, por exemplo, como diagrama estrutural, a gente tem o diagrama de classes, é um exemplo de diagrama. Depois eu vou falar com vocês com mais calma a respeito desses diagramas, né? A gente vai entrar um pouquinho no detalhe desses diagramas. A gente tem diagramas comportamentais. Né, diagramas comportamentais, por exemplo, a gente tem o de máquina de estados. Né, então, como que o sistema ele vai se comportar ali em determinados momentos. Então, o usuário ele apertou um botão, então o estado do sistema ele muda, uma flag dele muda. Então, a gente vai ter esse controle através de diagramas comportamentais, como, por exemplo, o diagrama de máquinas de estado. E a gente tem também diagramas de interações. A gente vai ver mais para frente aí, né, cada um desses diagramas aí dentro da sua respectiva categoria. Então, olha só, então aqui, né, diagramas estruturais aqui, né, então eles definem a estrutura geral do sistema, e aí a gente tem, então, diagramas de classes, de objetos, de componentes, diagramas de estrutura composta, diagramas de pacotes e diagramas de implantação. E diagramas comportamentais? Então, eles definem o comportamento do sistema. Então, a gente tem diagramas de caso de uso, a gente tem diagramas de atividade, e a gente tem diagramas de máquina de estado, né, como eu tinha falado para vocês então. E a gente tem também diagramas de interação, né, que eles vão definir como é que aqueles diferentes componentes que existem dentro daquele sistema, eles vão interagir entre eles. Então, dentre eles a gente tem então diagrama de sequência, diagramas de comunicação, diagramas de tempo, diagramas de visão da interação. Então, vocês podem ficar tranquilos, podem pesquisar também, né, mas depois a gente vai ver com calma os principais desses diagramas para a gente poder fazer uso deles. E aí, pessoal, para a gente poder utilizar a UML, é interessante que o nosso processo ele passe por uma etapa que se chama análise de requisitos. Então, vamos começar ali a levantar junto com o cliente os requisitos de sistema. Então, podem haver os requisitos funcionais, os não funcionais, e outros requisitos aí que a gente tem dentro dessas duas categorias, né, que vão definir ali a modelagem do nosso sistema. Então, na análise de requisito, né, os engenheiros de software eles vão trabalhar com os clientes ali, com aquelas pessoas que vão estar diretamente interessadas ali no projeto, os stakeholders, né, e os usuários finais, para poder obter então informações a respeito do domínio daquela aplicação. Né, então, que tipo de serviços aquele sistema ele deve oferecer, né, qual que é o desempenho dele, ele precisa ser um sistema com alta disponibilidade ou não, ele precisa ser um sistema que ele precisa ter estabilidade, né? Então ele não pode cair, ele não pode ficar fora do ar. Então com isso eles vão levantar também restrições de hardware, né? E vão fazer então a modelagem desse sistema.
E aí, como eu tinha conversado com vocês na nossa aula anterior, né, importante, os stakeholders, eles são pessoas que podem influenciar os requisitos do sistema a ser desenvolvido. Então, não porque um stakeholder de um sistema, uma pessoa ela pode ser o stakeholder de um sistema se ela for o ordenador de despesas, né, de uma determinada empresa. Porque ela pode falar, ó, ela não vai utilizar aquele sistema, né, mas ela vai poder falar assim, ó, se a gente tem um orçamento de tanto, então vocês vão ter que retirar algumas funcionalidades desse sistema. Então essa pessoa ela tem influência direta sobre aquele projeto, né, e não necessariamente ela utiliza o sistema. Então é uma pessoa que pode ser considerada um stakeholder porque ela vai ter influência sobre aquilo ali que está desenvolvido, né? E aí, os requisitos do sistema, pessoal, eles são a forma como se descreve, né, aqueles serviços, então, que serão fornecidos pelo sistema. Então, a gente vai pegar esses serviços que vão ser fornecidos pelo sistema e a gente vai confrontar esses serviços com as restrições operacionais. Então, por exemplo, o cliente ele pode pedir para a gente um serviço que tenha 100% de disponibilidade, né, só que a infraestrutura dele, por exemplo, não vai garantir 100% de disponibilidade. Então, é algo que começa-se o conflito aí, que nesse momento da análise é importante a gente identificar isso para que seja tomada ali aquela decisão que vai tentar agradar ali o máximo dos dois mundos, né? Então, eles vão refletir aquelas necessidades do cliente para poder ser resolvido algum problema. Então, os requisitos eles são condições, eles são capacidades, né, com as quais o sistema ele deve estar de acordo para que ele seja aceito, para que ele seja bem utilizado, para que ele possa ter uma vida, de certa forma, longa ali dentro da empresa. Então, é isso. E aí, olha só, pessoal, aqui então a gente tem uma visão em espiral aqui, né, do processo de engenharia de requisitos. Então, ele começa então com a descoberta dos requisitos. Então a gente vai começar ali a conversar com os clientes para poder compreender ali a descoberta dos requisitos, né? Ela está bem aqui nesse pedaço aqui dessa pizza, né? E aí a cada rodada que vai se passando, então, a compreensão do analista de requisitos, né, ela vai sendo aperfeiçoada. Então ele vai compreendendo ali aquela complexidade do sistema de uma forma mais clara, né? Aquilo ali vai se clarificando para ele e aí ele consegue ir modelando então as partes mais complexas do sistema, e a equipe também, né, de desenvolvimento, ela vai conseguir avançar dentro desse projeto, né? E aí, completada a documentação de requisitos, né, esse ciclo então aqui de especificação de requisitos, ele termina, e aí vai ser o momento em que toda essa documentação ela vai ser passada para uma equipe de desenvolvimento, vai ser uma repassada, né, para uma equipe de desenvolvimento, e aí essa equipe de desenvolvimento vai desenvolver. Então, dentro do processo ali, iterativo incremental, né, a equipe vai desenvolver uma determinada funcionalidade ou determinadas funcionalidades dentro de um prazo de tempo, que a gente chama então de time box, né, e aí concluído então esse desenvolvimento, inicia-se então um novo processo, né, de análise de requisitos, de engenharia de requisitos, para poder levantar então a nova etapa daquele sistema. Então vamos conferir aqui. Então aqui ela tem o início. Então aqui a gente vai fazer então a especificação dos requisitos negociais, né? Então que são aquelas regras mesmo de negócio que o sistema deverá obedecer. Vamos fazer aqui então os estudos de viabilidade, né? E o estudo de viabilidade a gente vai identificar, por exemplo, né, qual que é a disponibilidade daquele sistema. Então aquele sistema vai precisar ter uma disponibilidade de 100%, de 90%, se um sistema bancário, a disponibilidade é máxima, né? Então aí à medida que a gente vai indo para sistemas que são menos críticos, a gente vai diminuindo esse requisito dele, por exemplo, que é a disponibilidade. Então a gente tem aqui a elicitação de requisitos do usuário, né? Então é aquele momento em que o analista ele vai estar junto dos usuários ali, colhendo deles as informações para poder estar elaborando a documentação. Aí a gente tem N formas de elicitação de requisitos do usuário. Uma delas, que está sendo muito utilizada atualmente, é a etnografia, né? Então, o que é a etnografia? A etnografia é aquela ação do analista ele estar próximo e observando como que aquele cliente realiza o trabalho dele. Então, tem um exemplo bem interessante de etnografia,
que é, por exemplo, aquelas máquinas, aquelas panificadoras que a gente tem para casa, né? Então é uma máquina que você coloca os ingredientes do pão lá dentro, né? E aí ela faz todo o trabalho ali de misturar os ingredientes, de fazer a sova da massa, e aí essas máquinas elas têm também uma resistência interna, né, que aquece ali o forno, e aí aquele pão ele é assado, né? Então como é que foi elaborada essa máquina? Foram pessoas mesmo, analistas, engenheiros, que ficaram observando como é que o padeiro ele fazia aquela massa do pão, né, até o momento em que ele era assado, ele ficava pronto, e eles observaram o tempo da sova, o tempo de mistura dos ingredientes, os ingredientes utilizados, tudo isso, e aí com isso eles conseguiram criar um sistema, né, que na verdade esse sistema é uma máquina, e que essa máquina a gente coloca os ingredientes lá dentro e aperta o botão iniciar, escolhe o programa dela, e ela vai fazer um pão. É óbvio que não vai ficar igual um pão de padaria, porque um pão de padaria ele tem um forno que é industrial, que é próprio para isso, mas fica algo que bem interessante e que vale a pena e que muitas pessoas têm em casa. Então vamos prosseguir aqui então da fase de licitação, né? Vamos então especificar então os requisitos do usuário, né? Vamos levantar então quais as necessidades daquele usuário, com base então nos requisitos licitados, e aí a seguir a gente parte para a prototipação. Então vamos elaborar ali protótipos do sistema, né, para poder apresentar então para aquele usuário, falar, é isso aqui mesmo que você quer, é assim que você pretende que o sistema funcione, e aí o usuário ele vai dar as opiniões dele ali, né, e algumas coisas podem ser ajustadas então nesse processo então de prototipação. E esse processo de prototipação que vai dar segurança para a equipe de que aquilo que foi falado pelo usuário, que foi elicitado, né, que foi levantado, é exatamente o que o usuário pediu, né? E aí isso vai dar uma segurança maior para que essa documentação ela seja enviada para a próxima fase, que seria aquela de desenvolvimento. Então aqui novamente a gente passa então por a elicitação de requisitos de sistema, né, após a prototipação, porque o usuário ele pode fazer determinados comentários, pedir ajustes aqui, né, então novamente aqui se elicita os requisitos, né, vamos passar novamente aqui, novamente não, estamos passando aqui pela primeira vez então, vamos elaborar então a especificação dos requisitos do sistema, né, então a gente vai identificar ali qual o processador daquela máquina que ela precisa para poder rodar aquele sistema, se vai precisar ter uma máquina virtual Java instalada, vai precisar de uma suíte BPM, esses tipos de coisa, né? Então aqui a gente levanta, nesse momento aqui, da especificação e modelagem dos requisitos do sistema. Aqui fazemos revisões, né, para poder identificar se tudo isso que passou aqui por essa espiral realmente está ok. Então aqui a gente tem um momento, né, de documento de requisitos do sistema. Então, dessa espiral toda aqui, sai um documento de requisitos do sistema, que vai ser aquele documento que vai ser repassado para aquela equipe de desenvolvimento, para que ela comece a elaboração do sistema, então. E aqui vocês podem observar, né, que aqui do lado de fora, a gente tem aqui, então, a parte de especificação de requisitos, né, que ela abrange, então, esse pedaço aqui da cebola, a parte de validação, que está aqui nesse pedaço da pizza aqui, né, e os requisitos de sistema que estão aqui. Então a gente pode separar essas atividades aqui nesses 3 grupos. Ok, pessoal? Então vamos em frente mais um pouquinho, né? E aí olha só, esse processo então que eu estou mostrando para vocês, né, o processo de licitação de requisitos, ele é cíclico e ele tem essas 4 etapas aqui, né? E ele pode envolver diversos tipos de pessoas dentro de uma organização, né? Então, assim, ele vai pegar aquelas pessoas que trabalham na operação do sistema e também pode pegar aquelas pessoas que estão lá em cima da cadeia de comando mesmo, para que elas orientem, então, né, como o sistema deve ser desenvolvido. Ok? Então, aqui ele vem aqui pela descoberta de requisitos. Então aqui a gente classifica e organiza os requisitos. A gente vai fazer então a priorização e negociação dos requisitos. Então a priorização, o que é mais importante, né, naquelas primeiras iterações a serem realizadas? O que o cliente vai precisar inicialmente? O que pode ajudar o trabalho dele? Então esse é o trabalho de priorização. E a negociação é, por exemplo, o padrão de qualidade que aquele cliente quer. Então ele vai querer uma interface completa, que seja sensível ao toque do usuário, que ele consiga arrastar e soltar. Então o que acontece? No momento em que a gente começa a adicionar complexidade, isso toma mais tempo
de desenvolvimento. Então, por isso, nesse momento aqui, entra a negociação dos requisitos. Então, o analista ele vai conversar ali com o cliente vai falar, eu quero uma tela sensível ao toque, eu quero poder arrastar as coisas de um lado para o outro, e eu quero isso para daqui a 2 semanas. E o analista vai virar para ele e vai falar, mas infelizmente a gente não consegue entregar essa funcionalidade dessa forma como você quer em 2 semanas. Seria possível a gente colocar caixas de seleção e aí numa próxima iteração, no momento seguinte, a gente pudesse fazer isso dessa forma então, que aí a pessoa arrastaria, seria uma tela sensível ao toque? E aí esse usuário ele pode falar assim, então tudo bem, vamos fazer dessa forma e depois a gente avança para isso, para a tela sensível ao toque. Né? Ou o usuário poderia falar assim, não, eu preciso que desde já tenha tela sensível ao toque e que as pessoas consigam arrastar e colar, arrastar e soltar ali as coisas, né, utilizando o toque na tela. Então o analista provavelmente vai falar para essa pessoa, olha, infelizmente nesse prazo a gente não consegue realizar essa entrega, né? Vamos precisar de tantas semanas a mais para poder estar fazendo a entrega dessa funcionalidade. Então é assim que ocorre, né, uma negociação aí dos requisitos. E aí então a gente consegue ter os requisitos especificados. Né? Então dessa reunião aqui vai ser aquele documento de requisitos que o analista vai chegar, vai entregar na mão do líder da equipe de desenvolvimento e vai falar, toma aqui, está com vocês, vamos desenvolver. Mas assim, é claro que o analista não vai entregar isso e vai embora. Né? Então é importante que o analista ele esteja acompanhando esse trabalho da equipe de desenvolvimento. Né? Ele, em determinados momentos, ele pode pegar determinadas funções desse sistema que está sendo criado, certas versões desse sistema que está sendo criado, e apresentar para o cliente, por exemplo. Então, cliente, é isso aqui mesmo que você quer, tá bacana, e até orientar a equipe mesmo para que aquilo ali seja desenvolvido da forma correta. Então, o que o levantamento de requisitos, pessoal, ele compreende? Né? Então, em primeiro lugar, acordar entre as partes o que o sistema deve fazer. Né? Então, as partes elas precisam estar de acordo a respeito daquilo que o sistema deve executar. Deve definir também as fronteiras do sistema. Por quê? Para que esse sistema ele não faça de mais e nem faça de menos. Então, por exemplo, se o sistema ele fizer demais, o que pode acontecer? Ele pode acabar abraçando a funcionalidade que um outro sistema já realiza, né? Que um outro sistema que está implantado em produção dentro da empresa já realiza. Então, o que isso gera? Conflito, né? Entre os sistemas mesmo. E se fizer de menos, aí talvez aquele sistema vai chegar até um determinado ponto, mas não vai conseguir levar aquele processo até o final da cadeia. Então, por isso que as fronteiras do sistema elas precisam ser muito bem definidas, né, proporcionar uma base para o planejamento técnico das iterações dos seus conteúdos. Então, aquele processo ali de levantamento de requisitos, é importante que ele seja abrangente o suficiente para que ele permita o adequado planejamento, né, das iterações e do que aquelas iterações elas vão abarcar. Então, não adianta a gente fazer algo que é pequeno demais e que aí na metade ali do processo mesmo vai faltar insumo, vai faltar material, e nem algo grande demais, que vai chegar ao final do processo e vai ter faltado coisa. Então é importante que esse levantamento seja cuidadoso para que isso não aconteça. O levantamento de requisitos ele deve proporcionar também uma base para poder realizar uma estimativa de custos. Então, no momento em que você está conversando ali com o cliente e levantando ali o escopo daquele projeto, as funcionalidades dele, o grau de complexidade dele, isso permite prover uma base para a gente determinar o prazo que aquele sistema, o prazo no qual aquele sistema vai ser desenvolvido, o tamanho da equipe técnica necessária para poder desenvolver aquele sistema dentro daquele prazo, e a capacitação daquela equipe técnica. Então isso vai ajudar a elaborar um custo, a se prever um custo para o desenvolvimento daquele sistema. Então isso vai permitir que lá na frente, se o projeto ele por acaso sair, estourar o custo dele, que não seja por tanto, ou que ele estoure ou que ele fique abaixo. Então, inclusive até nesse momento isso é interessante de ser realizado, porque o custo ele pode ser elevado de tal forma que um tomador de decisão da empresa ele pode falar assim, um tomador de empresa, um tomador de decisões, um responsável financeiro pela empresa, ele fala assim, não tem como isso ser executado, então vamos abortar então
esse projeto. Então, o levantamento de requisitos, ele inclusive subsidia esse tipo de decisões. E também o levantamento de requisitos, né, finalmente ele permite também a definição de uma interface para o usuário do sistema. Então, né, se aquele sistema ele vai ter uma tela, se ele vai ser através de terminal, se ele vai ter botões, se ele vai precisar de uma interface, né, sensível ao toque. Então, esse levantamento de requisitos ele vai permitir que a gente conheça, então, né, o que vai ser necessário para que o usuário do sistema o utilize com qualidade. Nós vamos para o próximo aqui, pessoal. E aqui é uma tirinha aqui, né, a respeito de levantamento de requisitos. Então, como que ele acontece, como que ele é visto, né, ou realizado pelas diversas pessoas aí envolvidas no projeto. Então, olha só, o que o cliente queria? O cliente queria isso aqui, foi o que ele conversou. Mas isso aqui foi como ele explicou para o líder do projeto. O líder do projeto, ele entendeu o projeto dessa forma aqui. E o analista, ele com base na documentação, olha como é que ele especificou o projeto. Né? O programador, ele entendeu assim, e ele disse que na máquina dele funcionou perfeitamente. E ele entendeu assim e desenvolveu dessa forma aqui. Né? No momento em que foi feito o teste de carga, né? Olha o que aconteceu. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom aqui, pessoal. Então, olha o teste de carga aqui, o resultado dele. Uma borboletinha sentou em cima e o bicho quebrou. Os beta testers, o que eles receberam foi isso aqui. Né? Como o suporte instalou esse sistema, então, né, no cliente, o que foi cobrado do cliente para poder ser realizado esse projeto aqui, né, algo semelhante a isso, né, como que os patches devem ser aplicados, né, a esse sistema. Então, seguinte, ninguém rela no sistema enquanto a gente estiver aplicando os patches nele. Né. Aqui, como a documentação do projeto ela foi elaborada, então essa aqui é a documentação do projeto. Né? Os consultores de marketing eles descreveram esse projeto dessa forma aqui, né? Como o software ele foi anunciado, né? Isso aqui quando ele foi entregue, então passou tanto do prazo que o mundo já até acabou, entramos na era glacial de novo, né? Isso aqui foi quando ele foi entregue, né? A solução do suporte para alguns problemas, né? Então essa aqui é a solução do suporte então para os problemas que esse sistema tem, né? O resultado do efeito DIG no site do aplicativo, né? E a versão open source aqui desse projeto. Então é isso aqui, pessoal. É uma piadinha, né? Uma brincadeira, mas que isso aqui reflete muitos projetos aí que a gente vê por aí. Beleza? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Os requisitos, né, eles definem alguns parâmetros, né, a respeito de determinados projetos. Então, a HP, ela criou aqui, então, essa terminologia, né, que a gente chama, então, de requisitos FURPS. Né? E o que eles significam, então? Né? São requisitos de funcionalidade, a letra F, usabilidade, confiabilidade, né, que é o reliability aqui, performance, né, e suportabilidade. E o que significa, então, cada um desses aqui? Né? Então, funcionalidade. Então, são aquelas funcionalidades que o sistema vai ter, né, para poder estar realizando aquelas ações que o usuário necessita. Usabilidade. Então, o sistema ele tem que ser usável, né? O usuário ele tem que ter facilidade para poder utilizar aquele sistema e conseguir realizar as suas tarefas. Confiabilidade. Então, confiabilidade é um requisito onde o usuário ele tem que confiar no sistema e o sistema ele tem que ser confiável para o usuário. Então, por exemplo, o usuário a gente está utilizando o Word, por exemplo, né, o Microsoft Word, e ele, de certa forma, ele tem uma certa confiabilidade. As versões mais anteriores dele tinham certos problemas com isso. Então, como é que a gente pensa na confiabilidade, por exemplo, em relação ao Microsoft Word? Eu estou escrevendo um livro há 96 horas sem dormir, só na base do café, e não salvei nenhuma vez. E aí, no momento em que eu estou chegando na conclusão, ali na página 457, meu Word vai e puff, dá um crash, quebrou. E aí, isso é confiável?
Não, não é confiável. E aí os fabricantes, né, como por exemplo a Microsoft, criaram recursos para que o sistema ele faça salvamentos ali de tempo em tempo, né, para poder garantir que isso seja mitigado. Então, no momento em que eu vou fazer a recuperação desse documento, né, vou reabrir o meu Word ali, e ele vai falar, ó, tem um documento salvo na memória aqui, você deseja recuperar ele? E eu falo, sim, desejo recuperar. E aí, no momento em que eu recupero, eu vejo que 90% ali do que eu tinha feito, ele recuperou. Mas aí, aqueles 10% que sobraram, né, eles foram perdidos. Então, assim, isso de certa forma é um requisito de confiabilidade, né, mas ele também não é tão confiável assim. Né? Então, pode ir além esse parâmetro, então, de confiabilidade. É um exemplo, então, eu dou. O sistema, o usuário ele precisa se sentir seguro ao utilizar o sistema, né, para que ele não fique salvando a todo momento, ou então para que ele simplesmente desista do sistema porque ele não sente confiança ali dentro do que ele está fazendo no sistema. Ok? Performance, pessoal. Performance é algo que também é muito importante. Né? O sistema ele precisa ser performático, ele precisa dar respostas tempestivas ali para o usuário. Né? Então ele precisa responder para o usuário num tempo curto, né, de certa forma. Mas a gente tem certos requisitos de performance que podem ser também diferentes. Então, se a gente tem uma aplicação que ela vai rodar uma folha de pagamento em batch, por exemplo, então a folha de pagamento ela pode passar uma noite rodando. Então, qual que seria a performance ideal para isso? A gente não pode falar que isso vai rodar em minutos. Isso vai levar, por exemplo, uma madrugada rodando, mas o usuário ele vai estar tranquilo, porque ele vai colocar ali aquele processo em batch para rodar, vai para a casa dele, dorme, e no outro dia, quando ele voltar, aquele processo vai estar executado e vai estar finalizado. Isso vale para todo caso? Não, não vale. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o caso de um caixa eletrônico. Então, adianta a gente colocar a nossa senha no caixa eletrônico, pedir para sacar R$100 e isso só sair no outro dia? Não, a gente precisa que aquele dinheiro ele saia para a gente em segundos, né? Porque se a gente ficar esperando, a gente for embora, no momento que aquele dinheiro vai sair, né, vai ter outra pessoa na frente do caixa eletrônico, ou então a gente vai estar dormindo na frente do caixa eletrônico, né, para que isso não aconteça, e essa outra pessoa ela vai ter acesso ao nosso dinheiro, ela vai pegar o nosso dinheiro. Então esse é um requisito de performance, por exemplo, que ele é importante, né, que ele é importante que quanto mais rápido ele for, né, melhor será. Suportabilidade, né, pessoal? Então o sistema ele precisa ser suportável. A equipe que dá suporte naquele sistema, que dá manutenção nele, ela precisa ter tranquilidade para poder estar fazendo as manutenções nele. Então, aquele sistema ele precisa ser claro para que aquela equipe ela consiga, né, fazer as correções adequadas nele, para que aquele pessoal do atendimento ao usuário consiga orientar, guiar o usuário, né, na forma como ele deve utilizar aquele sistema. Então, isso é a suportabilidade. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho mais agora, né, utilizando termos técnicos a respeito desses requisitos FURPS aqui. Né? Então, temos a funcionalidade. Então, olha só, avaliada pela observação do conjunto de características e capacidades do programa, a generalidade das funções que são entregues e a segurança do sistema como um todo. Okay? Usabilidade é avaliada levando em consideração fatores humanos, estética, consistência e documentação como um todo. Confiabilidade é avaliada medindo-se a frequência e severidade das falhas, né, a precisão dos resultados gerados e o tempo médio entre defeitos. É o MTTF, o Mean Time to Failure. Né? Isso aqui é uma expressão que ela é utilizada no ITIL, né? Esse Mean Time to Failure aqui. É a capacidade de se recuperar de uma falha e a previsibilidade de um programa. Ou seja, pessoal, o programa ele precisa ser previsível. Então, eu não posso estar escrevendo 999 folhas no Word, né, sem ter aquela certeza de que aquilo ali não vai se perder em 30 segundos. Performance, então é medida levando em consideração a velocidade do processamento, o tempo de resposta, o consumo de recursos, vazão, né, que é o throughput, e eficiência. E a suportabilidade.
então também chamada de facilidade de suporte. Então combina a facilidade de se estender o programa, sua adaptabilidade e reparabilidade, né? Então eles juntam, todos esses requisitos eles juntam, eles representam a facilidade de manutenção, que é a manutenibilidade. E além disso, né, facilidade de realizar testes, a compatibilidade, facilidade de configurar, né, a facilidade de instalar, bem como a facilidade, né, de identificar os problemas, então de localizar os problemas, apontar eles para que eles sejam corrigidos. Ok, pessoal? E aqui a gente tem também, né, alguns requisitos aí pelo Ian Somerville, né? Então a gente tem aqui requisitos do usuário, né, que são declarações abstratas dos requisitos do sistema para o cliente e para o usuário final do sistema. Requisitos de sistema, né, uma descrição mais detalhada da funcionalidade a ser provida. Requisitos funcionais, declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Então, em alguns casos, os requisitos funcionais, eles também devem especificar, eles podem e também devem especificar o que o sistema não deve fazer. Muitas vezes a gente coloca ali o que o sistema deve fazer, o que o sistema deve fazer, e a gente esquece de colocar o que aquele sistema não deve fazer. Para que isso? Para controlar as fronteiras daquele sistema, para que ele não faça algo que outro sistema, então, já faz. Né, pessoal? E para o Somerville também, a gente tem aqui requisitos não funcionais, né, que eles não estão relacionados com serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Né? Então eles podem estar relacionados a propriedades emergentes do sistema, como a confiabilidade, o tempo de resposta e a ocupação diária. E aí, por fim, pessoal, a gente tem aqui essa matriz de requisitos aqui, né, que o Somerville criou, e a gente vai estar dando uma olhada em alguns desses requisitos aqui, que são requisitos não funcionais. Então, esses requisitos não funcionais, eles são divididos aqui nessas três categorias. Então, nós temos aqui requisitos de produto, requisitos organizacionais e requisitos externos. Então, requisitos organizacionais, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, requisitos ambientais, né? Então, requisitos ambientais, por exemplo, seriam a localização da empresa, a localização do data center, né? São exemplos aí de requisitos ambientais. Requisitos operacionais. Então, a gente tem máquina, a gente tem pessoal qualificado para poder estar rodando, né, esse sistema. Requisitos de desenvolvimento. Então, o cliente ele quer um sistema em PHP, mas a equipe ela é formada em Java. Então, temos aqui, né, alguns requisitos de desenvolvimento. Então, né, requisitos de produto. Então, requisitos aqui de usabilidade, né, então o sistema ele tem que ser usável. Requisitos de eficiência aqui que se dividem em requisitos de desempenho, então o sistema ele tem que ser rápido, e requisitos de espaço, então qual o espaço de armazenagem que nós vamos precisar para poder rodar aquele sistema. Requisitos de confiança, né? Então a parte de confiabilidade do sistema, o sistema ele é confiável, o sistema ele tem a confiança do usuário, né? Então isso é muito importante também. Requisitos de proteção, né? Então proteção contra falhas, proteção contra ataques, todos os tipos de proteção. Então a gente tem aqui dentro desses requisitos de proteção. E aí, requisitos externos aqui, né? Requisitos reguladores. Então, o que são requisitos reguladores? O sistema ele atende à lei, né? Então o sistema existe uma lei que faz uma determinada regulamentação, e esse sistema ele deve seguir aquela lei, ele deve seguir a norma da empresa. Então o sistema ele está atendendo então a esses requisitos reguladores, né? Temos também aqui requisitos éticos, né? Então o sistema ele precisa ser desenvolvido de uma forma que seja respeitada a ética, tanto a ética entre pessoas como a ética dentro daquela empresa. Então isso aqui é algo que é importante também, né? Requisitos legais. Então aqui requisitos legais se divide aqui em requisitos contábeis, né? Então no momento que a gente está falando de um sistema que ele vai fazer cálculos, né? Então por exemplo um sistema de contabilidade mesmo, ele precisa respeitar, né, certas regras e obedecê-las. E requisitos de segurança e proteção. Então os dados daqueles clientes que estão em determinado sistema, eles devem ser protegidos, eles devem ser criptografados, né? Quais as medidas devem ser tomadas para poder se garantir a segurança dos dados das pessoas, das empresas, né? Daqueles que estiverem dentro desse sistema. Então, nem sempre a gente vai encontrar
toda essa árvore de requisitos aqui dentro de um sistema só. Mas a gente, certamente, no momento que a gente estiver fazendo a modelagem dos requisitos de um sistema, a gente vai se deparar com alguns desses requisitos não funcionais aqui e que eles devem ser devidamente qualificados, né? Devem ser devidamente apontados. Ok, pessoal? Bom, então chegamos aqui nessa aula de hoje, né? Foi uma breve introdução aí a respeito da engenharia de requisitos. Nas próximas aulas nós vamos falar ainda mais a respeito disso, então a gente vai se aprofundar cada vez mais nesse assunto. Entramos também um pouquinho na parte dos diagramas da UML, né? E na próxima aula a gente vai se aprofundar ainda mais nesses assuntos. Obrigado aí a vocês, até a próxima aula.